Salve, salve, tropa! O advogado do Nino apareceu e deu algumas explicações, né? E eu vou, inclusive, mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível. Mas já vai deixando seu like e se inscrever no canal, né? Eu vou mostrar as explicações aí que o advogado do Nino deu sobre se ele vai se entregar ou não vai. Que tem alguns pedidos ali que foram de primeira mão deferidos, né? E aparentemente, quando não houver, né, um desfecho dessa história aí, um comum acordo ali entre o advogado, a polícia e etc., os moleques não vão aparecer. Mas eles não descartam essa possibilidade, né? Até porque não faz sentido, né, rapaziadinha, também. Tem que conseguir ali esse habeas aí e conseguir revogar esse pedido de mandado de prisão aí que tem pra cima do Nino, né? Enfim. E ele segue foragido no exato momento então, né? E vai estar dando seu depoimento de maneira remota. Vou mostrar tudinho pra vocês da melhor maneira possível. Lucas, a gente está aqui agora com o advogado dos dois irmãos, né? É o Felipe Cassimiro, que está representando os dois. E ele veio até hoje aqui exatamente para conversar com os policiais, né? Os delegados responsáveis pelo caso. Muito boa tarde, Felipe. Muito obrigada pela disposição de conversar com o Brasil Urgente. E a primeira pergunta que o Lucas fez é exatamente com relação a se há uma predisposição, foi combinado algo com a polícia de que eles possam se entregar, já que eles são considerados foragidos neste momento. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Lucas. Lucas, a defesa não descarta essa possibilidade, sendo bem sincero com todos vocês. O que vocês vieram hoje, né, até aqui para conversar? Ontem a gente recebeu um documento que foi, né, preparado pela defesa com relação a alguns pedidos à justiça, também ao delegado do caso, com relação à possibilidade do Nino prestar o depoimento, prestar esclarecimentos por videoconferência e também com relação a algumas provas que, pela visão da defesa, precisariam ser descartadas, né? O que hoje, né, nessa conversa com o DHPP foi trazido? Então, hoje a conversa ela tinha como escopo justamente aquele pedido que dizia a respeito à possibilidade de ser colhido o interrogatório dele por videoconferência. Os nossos argumentos, eles estão baseados não só no que é decidido pelos tribunais, mas a própria Polícia Federal adota essa metodologia. Mas em uma conversa bem respeitosa entre as partes, até então, por hora esse pedido fica indeferido, pelo menos foi o que foi antecipado para a defesa. O que foi, muitas pessoas se questionam, né, inclusive por eles estarem foragidos, serem considerados foragidos pela polícia, sobre a questão das redes sociais, né, o número de seguidores continua aumentando, a gente vê atualizações, o Nino continua atualizando essas redes sociais, mesmo sendo considerado foragido? Não, e é bom que isso fique muito claro, o Nino não está fazendo publicação alguma, nem o Nino, nem o Derek. O que acontece, e todo mundo sabe, no Instagram há uma função de programação de publicação. Eu uso esse mecanismo. Então, muito possivelmente, se tratem, na verdade, de publicações já programadas, publicações que foram programadas antes mesmo da deflagração desse inquérito. Vou perguntar novamente para o senhor, pergunta que foi feita pelo Lucas, acho que é o que todo mundo quer saber neste momento. Há previsão de que eles se entreguem? Há alguma conversa com a polícia nesse sentido? Como que os dois se posicionam neste momento, já que eles são foragidos, né? Olha, existem diversos pedidos pendentes de deliberação na Justiça no que diz respeito à necessidade da prisão temporária. Como eu havia antecipado para vocês, a defesa não descarta a possibilidade de comparecimento espontâneo, porque desde o início a gente sempre deixou muito claro que o interesse da defesa e, sobretudo, dos investigados sempre foi colaborar. Tanto é verdade que antes mesmo da decretação da prisão temporária, lá no inquérito, os meninos haviam se colocado à disposição, informou o endereço, informou o número de telefone, mas nada obstante a isso sobreveio a decisão que decretou a temporária. Enquanto não houver um desfecho desses pedidos, fica muito difícil a gente avançar essa questão envolvendo o comparecimento, mas, como eu antecipei, isso não é algo descartado. Com relação ao que foi dito, até pelo que foi falado, né, pela defesa desde o início, de que os dois são inocentes, pela dinâmica do crime, pelas imagens apresentadas, continua sendo mantido esse posicionamento? Eu mantenho a minha posição. Na minha concepção, não há elementos suficientes para a gente compreendê-los como culpados. Eu falo, como advogado de defesa, o ônus da prova compete ao Estado. O Estado tem que produzir a prova. E eu, como advogado, não estou convencido que hajam provas irrefutáveis da participação dos meninos no crime do serial killer Tarcísio. Muito obrigada. Advogado Lucas, é com você. Muito obrigada, Júlia. Obrigado, doutor. Lembrando que a vítima desse crime, o Tarcísio, é acusado de alguns crimes. Obrigada pela disposição de conversar com o Cassimiro, que está representando os dois.
Lucas, a gente está aqui agora com o advogado dos dois irmãos, né? É o Felipe Cassimiro, que está representando os dois. E ele veio até hoje aqui exatamente para conversar com os policiais, né? Os delegados responsáveis pelo caso. Muito boa tarde, Felipe. Muito obrigada pela disposição de conversar com o Brasil Urgente. E a primeira pergunta que o Lucas fez é exatamente com relação a se há uma predisposição, foi combinado algo com a polícia de que eles possam se entregar, já que eles são considerados foragidos neste momento. Boa tarde. Muito triste toda essa história do Nino aí, né, rapaziada? Que ele consiga a liberdade dele logo e esse caso seja resolvido. Papo reto.